Marcos capítulo de número 5, versículos de 21 ao 24. Marcos capítulo de número 5, versículos 21 ao 24. E logo em seguida, por gentileza, gostaria de estar lendo também o versículo de número 40 com a igreja. Todos encontraram? Amém. Leamos assim a palavra do Senhor. E passando Jesus outra vez num barco para outra banda, ajuntou-se a ele uma grande multidão, e ele estava junto do mar. E eis que chegou um dos principais da sinagoga, por nome Jairo, e vendo-o, prostrou-se aos seus pés, e rogava-lhe, dizendo: minha filha está moribunda, rogo-te que venhas e lhe imponhas as mãos, para que sare e viva. E foi com ele, e seguia-o uma grande multidão, e o apertava. Versículo de número 39 e 40. Diz assim, 39. E entrando, disse-lhes: por que vos alvoroçais e chorais? A menina não está morta, mas dorme. E riram-se dele. Porém ele, tendo-os feito sair, tomou consigo o pai e a mãe da menina, e os que com ele estavam, e entrou onde a menina estava deitada. Glória a Deus. Já foi orado. Pode se sentar, por gentileza. Nessa noite, culto da família, nós vemos que, assim como já foi dito nessa noite, a família, ela foi a primeira instituição a qual Deus instaurou na terra, a partir do Éden. Nós vemos que desde Adão e Eva, nós vemos que Deus, ele já instituiu uma família ao qual bem estruturada como homem e mulher, e que fica muito bem evidente que nós, como seres humanos, somos necessitados do Senhor. Nós, sem Deus, nós nada somos. E nós vemos aqui nesta passagem que Jairo, um homem que era importante na sinagoga, ele estava ali em meio àquela grande multidão, e ele não se deixou abater pelo número da multidão. Ele, como um homem que tinha fé e que já ouvia ter falado desse Cristo, ao qual operava milagres, ao qual operava curas, nós vemos que este mesmo homem, mesmo sendo entre os homens uma pessoa importante e influente, ele não mediu esforços a se chegar até Cristo. Nós vemos que Cristo, ele ali estava andando, e ele se ajunta até aquele povo, e nós vemos que ele se prostra perante o Mestre, e nós vemos que ele ali, ele diz: olha, eu tenho uma filha, ela está, quando se diz moribunda, irmãos, nós vemos que ela estava à beira da morte. E naquele momento, à beira da morte, ela, eu creio, pelos olhos da fé, que ela estava já definhando. E mesmo assim o seu pai, crendo que o médico dos médicos, o Senhor por excelência, ele poderia mudar aquele quadro naquele momento, ele poderia mudar a história naquele momento. E nós vemos que o líder de uma casa, assim bem direcionado por Deus, nós vemos que faz uma total diferença numa família. Assim como a mulher, ela é quem edifica a casa, através das suas atitudes, nós vemos que o homem, como sendo instaurado
o líder de um lar, estando na posição ao qual Deus o chamou, estando direcionado pelo Deus, ao qual Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, nós vemos que ele toma as decisões certas no momento certo e na hora certa, porque o Senhor o direciona até onde ele deve ir. E nós vemos que o nosso escape e livramento está em Cristo Jesus, ao qual morreu na cruz do Calvário pela minha e pela tua vida. Nós vemos nessa passagem que Jairo, ele mesmo rompendo em meio à multidão, ele não se deixou abater, porque muitos poderiam se deixar abater pelo número da multidão, mas não. Ele, por ser uma pessoa influente, às vezes poderia dizer: não, mas eu sou um homem de renome, eu sou um dos principais da sinagoga, para que eu vou atrás desse Cristo? Mas não, pelo contrário, ele quebrou o seu orgulho e rompeu até o Cristo e se humilhou perante ele, ao qual nós vemos e sabemos que o Cristo em pessoa é diferente de Deus, mas em essência é o mesmo Deus, ao qual tudo criou e ao qual tudo faz, e ainda opera em nosso meio até os dias atuais, e permanecerá agindo em nosso meio através do Espírito Santo dele. Nós vemos que ali Jesus Cristo, ele se foi em direção à casa de Jairo. E naquele meio tempo, nós vemos que Jairo teve aquela iniciativa de se chegar até ele. E nós vemos também uma mulher ao qual não é citado o seu nome, ao qual não é citado o que ela fazia. Só é ela citado também de que, assim como a filha de Jairo tinha 12 anos, essa mulher também passava por algo durante esse mesmo período de tempo. Um fluxo de sangue ao qual não se estancava e ao qual ela se gastou, pois todas as suas finanças. Mas até ali, nós vemos que o ser humano, ele não pode ajudar em nada. Porque assim como foi dito nesta noite, irmãos, existem coisas que o ser humano, ele até pode fazer, mas existem coisas que só o Senhor, ele pode operar na vida de uma pessoa. Assim como o Senhor, ele estava indo em direção para poder restituir a vida daquela menina que estava lá, a filha de Jairo, nós vemos que no meio do percurso, também em meio a uma grande multidão, aquela mulher que se encontrava fraca, que se encontrava um total oposto de Jairo, irmãos, nós vemos que aquela mulher, ela também rompeu aquela multidão. E com a fé, a palavra não diz, irmãos, mas eu gostaria de conjecturar para não ferir a Escritura, mas com uma fé semelhante de Jairo, irmãos, ou talvez até maior, porque querendo ou não, quem estava passando pela enfermidade era ela. Nós vemos que ela rompeu aquela multidão, mesmo que às vezes cambaleando, porque nós sabemos que quando se perde sangue, acontece uma fraqueza física, mas nós vemos que o espírito dela estava ansiando pelo Mestre. E ali ela estava com fé, rompendo aquela multidão, e até que ela tocou na orla das vestes de Cristo. E naquele momento ela sentiu que assim foi-se achegado um algo novo, e que ela havia, pois, sido restituída a sua saúde naquele momento. Aleluia. Irmãos, nós sabemos de uma coisa: quando nós rompemos a multidão, independente se nós estamos passando por um momento de bonança, ou por um momento de fraqueza, um momento de alta ou um momento de baixa, nós sabemos que se nós com fé nos achegarmos até Cristo, Ele faz a mudança no meio do ambiente em nosso meio. Nós vemos que o Senhor, Ele ainda opera em nosso meio, igreja, e que Ele, assim como Ele foi em direção àquela casa, ao qual naquele lugar só ficou, pois ele, o casal, pois sendo o pai e a mãe da menina, sendo Jairo sua esposa, a menina que ali estava, e os 3 discípulos, Pedro, Tiago, João. Irmãos, o mesmo Cristo, o mesmo Deus que opera em meio à multidão, já teve gente que já pegou. O mesmo Deus que opera em meio à multidão é o mesmo Deus que também opera lá no íntimo, lá no profundo contigo, quando ninguém está vendo, igreja.
O mesmo Deus ao qual opera para que todos venham ver, também é o mesmo Deus que opera aonde ninguém vê. O mesmo Deus que opera em público, também opera lá no particular. Às vezes quando tu está com a porta do teu quarto trancada, com o teu joelho no chão, falando com o Senhor: Senhor, eu não tenho mais força, mas eu sei que o Senhor é minha força. Ah, Senhor, eu sei que de mim eu não tenho nada, mas o Senhor é quem me sustenta. Igreja, quando nós confiamos no Senhor, independente, igreja, do ambiente, se nós estamos focados em Cristo, nós sabemos e cremos que a vitória, ela é certa em nossas vidas, em nome de Jesus. Igreja, nós vemos que Jairo, naquele momento, ele estava ali junto, porque nós vemos que Cristo estava acompanhando Jairo até a sua casa. Ali, pois, no meio do caminho, aquela mulher foi abençoada e foi tocada, foi curada, foi sarada, foi restituída a tua saúde. Quando se fala de restituir, irmãos, é arrancar tudo que não é bom e colocar algo totalmente novo e bom no lugar, irmãos. Nós vemos que a obra a qual Cristo faz em nossas vidas é uma restituição contínua. Por quê? Porque Ele tira tudo que não provém dEle, todo o mal, toda a angústia, todo o pecado, tudo aquilo que é contrário a Ele. Ele arranca e coloca algo novo em nossas vidas. Glória a Deus. Nós vemos que quando o homem, humanamente falando, não tem mais jeito, porque quando nós vemos que humanamente falando, nós vemos que o próprio doutor Lucas, ele era um médico, ele conseguia ver e atestar as coisas que aconteciam. Ele não estava ali naquele momento, mas eu creio que ele ouvindo ou lendo o que se aconteceu neste momento, ele ficou edificado, porque nós vemos que, humanamente falando, irmãos, pelos doutores, como aquela mulher continuou, pois, sangrando durante 12 anos. Irmãos, quando nós vemos que humanamente não tem jeito, é aí que Deus entra com providência. Assim como Deus utilizava, pois, o ventre de estéreis, nós vemos que o Senhor, Ele mudava o quadro e falava: olha, isso aqui é para mostrar que eu sou sobre a terra. E quando nós vemos que humanamente falando, diagnosticamente falando, quando o ser humano, quando o doutor, quando o médico que tem aquele anel de medicina, que tem aquele grande cargo, diz: olha, não tem mais jeito, aí que Deus fala: opa, é agora que eu mostro quem eu sou. Porque o ser humano pode dizer que não tem mais jeito, mas eu sou o médico dos médicos, o Senhor por excelência, aquele ao qual permitiu que vocês tivessem ciência, conhecimento de algo, mas a plenitude da ciência, a onisciência é minha. E sou eu quem entro no quadro, na história, para poder mudar e mostrar que eu ainda sou e serei perpetuamente, de eternidade em eternidade, de geração em geração, permanecerei sendo eu, pois o único eu sou. E nós vemos que Jesus Cristo, Ele indo até aquela casa, nós vemos que, humanamente falando também, existiam aquelas pessoas que estavam ali, aquela pequena multidão que estava naquela casa, e disse: olha, não importune mais o mestre, já deu, já foi, morreu, não tem mais jeito, é o fim. Mas nós vemos que uma única palavra foi dita: olha, retire esse povo, porque ela está apenas dormindo. E aqui nós vemos, irmãos, que ali naquele íntimo, no meio daquele lar, daquela casa, nós vemos que a glória do Senhor foi manifestada, igreja. Porque Jesus Cristo, sendo, pois, Deus, Ele é o dono de toda a vida. Não há outro que pode dar ou tomar a vida senão Ele. Tudo acontece senão, irmãos, porque Ele permite. Se o deserto, se a prova está vindo, é porque Ele está permitindo para que seja, pois, forjado e provado e aprovado em meio ao deserto, a situação.
Mesmo quando o ser humano não está vendo, quando estamos passando algo sem contar para ninguém neste mundo, mas quando nós conversamos com Deus, é Ele que nos forja de dentro para fora, igreja. É Deus que nos forja na presença dEle. É o Senhor quem faz e desfaz. Tem muitos que acham que Deus entra ou cedo demais ou tarde demais. Não. Quando Deus ele entra no momento certo, na hora certa. Porque já foi o momento que a experiência foi adquirida. E foi um momento que ainda não é tarde para que não venha a ser desfeito. Igreja. Quando nós vemos aquele momento que ele entra, e ali é que estava aquela menina deitada, nós vemos que o Senhor, ele somente olha e diz, toma pela mão. Ali estando somente aquela família, estando o pai, a mãe, o corpo da menina. Os 3 discípulos estavam ali, os mais próximos, que aliás ele até pediu sigilo. Olha, não contem o que foi o que aconteceu aqui. Mas nós vemos, irmãos, que existem coisas que Deus faz que nós não precisamos nem falar. Deus mesmo mostra. É Deus quem faz e desfaz. E Ele mostra quem Ele é em nossas vidas. E naquele momento, o termo ao qual Ele usa naquele lugar era como se fosse o próprio Pai dizendo, olha, Talita cumi, menina, levanta-te. Ou pequeno cordeirinho, ouça a voz do teu pastor, ao qual te traz novamente a vida. E naquele lugar nós vemos que aquela menina, ela se levanta. E aquela família passa por algo extraordinário na presença do Senhor, ao qual só o Senhor, ao qual tem todo o controle, ao qual toda a vida está em tuas mãos, poderia fazer, igreja. Assim como o Senhor ele já veio operando em várias famílias ao longo da história, igreja, ao longo da Bíblia nós vemos Deus operando e restituindo, fazendo um grande mover. Nós vemos que não foi diferente. Naquele lugar, o nome da menina não é citado, porque Talita cumi é uma expressão que se diz, menina, levanta. E nós vemos, igreja, que mesmo o nome daquela menina, ou o nome daquela mulher não sendo citado, nós vemos que fica como uma experiência para nós quando lemos, igreja. Um aprendizado para nós, para que mesmo quando o ser humano disser não tem mais jeito, igreja, nós vemos que tem jeito sim, porque é o Senhor quem dá a vida ou a tira. Não venhamos, pois, temer o homem, que pode até matar a carne, mas venhamos, pois, temer a Deus, que pode, além de matar a carne, jogar a alma no inferno. Mas não é comprazido do Senhor, não é algo que agrada ao Senhor ver o ser humano descer e definhar por eternamente no inferno. Nós vemos que o inferno ele não foi criado para o ser humano, foi criado para Satanás e aqueles anjos que desceram junto com ele. Mas por que você diz isso? Porque, igreja, trazendo para o âmbito espiritual, existem muitos que as pessoas apontam e dizem, olha, não tem mais jeito, morreu, já era. Outrora estava vivo, tinha vida, estava na igreja, cantava, falava da palavra do Senhor, pulava e sentia a presença, mas hoje está morto, não tem mais jeito, acabou. Mas entra o Senhor e diz, não, eu sou quem dá a última palavra. A última palavra é minha, e sou eu quem forjo, pois o ser humano, para estar recebendo ao meu Espírito continuamente, sou eu que vou dando, pois cada vez mais experiências, para que venha ter uma vida em comunhão comigo. E nós vemos que o Senhor é Ele quem vai fazendo e moldando. Nós vemos também semelhantemente o Senhor, quando estava ali naquela cidade de Naim,
Naquele lugar nós vemos que uma mulher estava saindo, pois com o seu filho já morto, uma grande caravana junto deles, saindo daquela cidade. E nós vemos Jesus Cristo entrando pela cidade, a comitiva de Cristo parando na porta. E ali nós vemos mais uma vez o operar do Senhor na vida daqueles que creem e confiam nele. Nós vemos que o Senhor, se Ele disse que vai acontecer, somente faça a tua parte obedecendo, somente faça a tua parte permanentemente seguindo a Ele em obediência. Somente continua orando, jejuando, continua se forjando, porque as armas para que nós venhamos ser forjados vêm da parte do Senhor. Então que nós possamos cada vez mais estarmos com o nosso joelho dobrado, com a boca no pó, obedientes a Deus, porque Ele ainda faz em nosso meio, em nossas vidas. Sabe aquele que o ser humano disse, olha, não tem mais jeito? Aquele que está muitas das vezes no mundo das drogas, no mundo do álcool, no mundo da prostituição, aquele que se encontra preso, encarcerado, aquele que se encontra no leito de um hospital, aquele que recebeu, pois, um diagnóstico que diz, olha, não tem mais jeito. Mas nós vemos que o Senhor, Ele em toda a Bíblia, Ele nos mostra que em cada área de nossas vidas Ele opera, Ele liberta, Ele cura, Ele sara, Ele livra, e Ele vem cada vez mais e mais dando, pois, a vida através do teu Filho amado Jesus Cristo. E hoje nós temos o Espírito Santo de Deus para nos consolar e para nos guiar até este mesmo Cristo, ao qual é o nosso intercessor, o nosso grande sumo sacerdote, que nos liga até a Deus. Nós vemos que tudo que acontece, nós devemos cada vez mais dobrarmos os nossos joelhos, irmãos, e confiarmos que este Deus ainda opera. Aquela família que foi estragada pelo inimigo, que o inimigo entrou e operou, somente confie, porque Deus, Ele há de restituir, há de colocar o cordão de 3 dobras para que o nome dele venha a ser glorificado e exaltado. Que nós possamos cada vez mais estarmos somente confiando, exercitando a nossa fé, ao qual mesmo nós não conseguimos ver a face de Cristo aqui com os nossos olhos carnais, mas nós confiamos neste Deus, o Deus invisível, ou o Deus que não vemos, ao qual nós vemos que ali na Grécia foi pregado sobre este Deus, ao qual ninguém via, ao qual ninguém vê, mas que nós podemos sentir e termos convicção, porque nós ouvimos a voz deste Deus que diz, olha, levanta, tenha vida, porque eu ainda sou o mesmo e permanecerei sendo de eternidade em eternidade. Passam-se as gerações, passam-se as pessoas, mas eu continuo sendo o mesmo. Eu ainda opero na tua vida, e mesmo que os céus pareçam de bronze, não se esqueça que mesmo em meio ao meu silêncio, eu ainda estou preparando o melhor para ti. Não se esqueça que mesmo que pareça que eu não estou falando contigo, somente confie e somente se forje, porque a tua vitória já está preparada. Somente estou eu te forjando, somente estou eu te moldando como um vaso nas mãos do oleiro, para que a bênção se achegue até a tua vida. Sou eu te capacitando, diz o Senhor. O tempo de Deus não é o mesmo tempo do ser humano. Nós temos um tempo e muitas das vezes ainda queremos antecipar o tempo de Deus, mas não é assim, igreja. Deus, Ele tem o tempo certo, a hora certa para agir, e enquanto nós não formos forjados,
Deus ele não descerá com a resposta. Igreja, Deus ele sempre opera naqueles que permanecem fiéis e constantes na presença dele. Quer um exemplo? Josafá, 2 Crônicas, capítulo de número 20. Nós vemos que veio sobre a nação do Senhor 3 povos chegando até ali, e ali, pois, a primeira coisa que aconteceu com Josafá, o seu coração tremeu. Nós somos seres humanos, nós trememos mesmo, nós estremecemos mesmo, igreja. Mas o que acontece em seguida é um exemplo para a minha e para a tua vida nos dias atuais. Em tempos de guerra, em tempos de aflição, em momentos que parece que não tem mais escape, que nós possamos fazer semelhantemente como Josafá fez. Ele dobrou o seu joelho e ele conversou com Deus. Mas ele também não fez sozinho, igreja. Ele se levantou primeiramente e disse: olha, toda Jerusalém e povo de Judá, vamos estar adorando ao Senhor, buscando a Ele, porque só Ele pode nos livrar e nos salvar deste momento. E nós vemos que naquele momento, nós vemos que o Senhor ele se levantou utilizando, pois, um descendente da tribo de Levi, e disse: olha, nesta peleja não tereis que pelejar, parai, ficai em pé e vede, pois o livramento que eu usarei. O que quer dizer com isso, igreja? Quando nós nos posicionamos, assim como aquela mulher do fluxo de sangue, assim como Jairo, rompemos, pois, todo e qualquer tipo de multidão, e nos achegamos até Ele, e clamamos: Senhor, eu não tenho mais para quem recorrer. A quem tenho eu no céu além de Ti? Ah, não tenho ninguém, senão o Senhor, Deus dos exércitos. Entra, julga minha causa, Senhor. E aqui nós vemos que naquele momento Josafá ele fez algo que já foi até mesmo instalado em outros momentos na Bíblia, mas que neste momento eu achei lindo também, porque ele até tinha um exército para poder pelejar, ele até tinha o povo para poder descer e trazer a peleja à tona, mas ele confiou no Senhor, ele confiou na boca de Deus na terra, ao qual o profeta lhe disse: olha, vocês descerão e somente verão, não necessitarão pelejar. O que ele fez? Ele foi, irmãos, com os instrumentistas à frente, louvando e exaltando o santo nome do Senhor. Igreja, nos momentos de adversidade, louvemos ao Senhor, mesmo que o nosso coração esteja rasgado, mesmo que o nosso coração esteja quebrantado, mas que nós possamos nunca apartar de nossa boca o louvor ao nosso Deus, porque sabemos que se Ele disse, Ele é fiel para cumprir. Não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Ele entra no momento certo e na hora certa. E nós vemos que pela manhã eles saíram ao encontro, e a partir do momento que eles confiaram, e ali naquele momento começaram a tocar, pois, os instrumentos, e a louvar o santo nome do Senhor, Deus entrou com providência lá no acampamento inimigo, e o próprio inimigo acabou consigo mesmo, e não sobrou um para contar a história. O que nós vemos, igreja? Hoje nós estamos passando por uma batalha espiritual. Por isso que existe, irmãos, Efésios capítulo de número 6, 10 em diante, que nós vemos a armadura da fé. Irmãos, mesmo que aconteça, pois, os levantes espirituais, os levantes que nós sabemos que mesmo que pareça que é algo carnal, pareça que seja um irmão se levantando, ou uma outra pessoa se levantando, mas nós sabemos que no âmbito espiritual existe um mover e um trabalhar da parte do inimigo para contra nossas vidas. Igreja, que nós possamos colocar nossos joelhos no chão, a boca no pó, mesmo que nós não consigamos falar uma palavra, mas que nós possamos derramar-nos, pois, na presença do Senhor.
Porque Ele opera, Ele entra, faz. E se Ele pode operar até mesmo contra a morte, irmãos, cancelando a morte, cancelando o funeral, igreja, não tem nada nem ninguém que vai nos separar do amor de Deus, igreja. Nem a morte, nem a vida, nem anjos, principados, potestades, presente por vir, nada nos separará do amor de Deus, da fidelidade dEle, da graça infinita dEle para nossas vidas. Somente confiamos neste Deus, ao qual tudo faz, e ao qual tudo já tem feito, faz e fará em nossas vidas. Porque nós vemos que o amanhã ele não nos pertence, mas nós cremos e acreditamos que se o amanhã nos for dado como uma bênção, como uma dádiva da parte do Senhor, nós sabemos que se acordarmos amanhã, nós teremos, pois, a graça do Senhor contínua em nossas vidas. E também, se não acordarmos amanhã, também teremos, porque nós sabemos que, mesmo que nós não venhamos acordar no dia de amanhã, porque nós sabemos que aqui nessa terra nós somos limitados. Este corpo carnal ele tem um prazo de validade aqui na terra, mas nós sabemos que se nós permanecermos na presença do Senhor um dia, irmãos, pelejando, combatendo o bom combate, guardando a nossa fé, nós um dia o veremos frente a frente, face a face. Igreja, aqui embaixo nós temos que orar, nós temos que buscar, nós temos que nos consagrar, nós temos que cada vez mais nos santificar, para que nós possamos um dia nos adentrarmos, nos achegarmos até as bodas do Cordeiro, recebendo o vinde benditos de meu Pai, tomai por herança aquilo que vos tem preparado desde a fundação do mundo, que é um lugar junto para com o Pai, igreja. Ali nós receberemos uma nova coroa, uma pedra branca com um novo nome, e ali receberemos o galardão conforme que fizemos aqui nesta terra. Se tu mesmo nos momentos de adversidade está fazendo a obra do Senhor sem olhar para um lado nem para o outro, muito menos para trás, tu serás recompensado lá. Não é conversa de barganha, irmãos. Não é ter que fazer algo aqui visando que Deus nos dará lá. Não. É fazer de forma espontânea, porque de graça nos foi dada a graça, e de graça nós devemos falar dessa graça, anunciarmos as boas novas e trazermos vida àqueles que se encontram nas trevas, resgatarmos aquelas vidas que estão nas trevas para a maravilhosa luz, e assim cada vez mais estarmos estruturados na presença do Senhor. Porque muitas das vezes, Jackson, nós somos julgados pelo ser humano. Não tem jeito não, aquele ali. Mas quando nós nos voltamos a Deus, Deus diz: olha, se sou eu quem estou fazendo, quem é o ser humano para poder querer falar algo contrário? Se sou eu quem tenho prometido, quem é o ser humano para querer fazer ou falar algo contrário perante o que eu tenho dito, diz o Senhor. Porque quando Deus fala, não tem homem, não tem grupo, não tem exército, não tem demônio, não tem principado, não tem potestade, não tem nada que venha cancelar, pois a palavra do Senhor sobre nossas vidas. E se Deus é por nós, quem será contra nós, igreja? Ninguém. Porque quando Deus opera, quando Deus age, quando Deus entra, ninguém impedirá o agir do Senhor. Pastor, pode vir. Então que nós possamos cada vez mais somente estarmos confiando neste Deus, neste ao qual nos comprou com preço de sangue na cruz do Calvário, e hoje, de inimigos, fomos vertidos a filhos comprados pelo sangue.
Eu desde já gostaria de agradecer essa rica oportunidade que me foi estendida. E que Deus possa falar cada vez mais através da Tua palavra, através do Espírito Santo, a cada um dos irmãos, em o nome de Jesus Cristo. Amém.